everyone and welcome to the class. Bom, hoje nós vamos ir para o New Content da página 15, ok? Page 15. E nós vamos continuar vendo mais regras do Comparative Adjectives, ok? Parece que é muita coisa, parece que nós já estamos vendo esses Comparative Adjectives há muito tempo, mas não é tanta coisa assim, ok? O livro decidiu separar por partes para ficar mais simples e para vocês não terem que aprender todo o conteúdo de uma vez só e ser jogado para vocês assim e vai, aprende, sabe? Então, vamos por partes, uma parte de cada vez, uma em cada new content, e daí nós aprendemos muito mais fácil. Yes? Bom, então o nosso new content é apenas um conceito que é o less than, ok? Bom, então lá nas outras lessons de comparative adjectives, nós vimos que adjetivos que tinham mais de uma sílaba, nós usávamos o more than, né? Bom, o more than significava que alguma coisa era mais do que outra, ok? Então, my jacket is more beautiful than her jacket. A minha jaqueta é mais bonita do que a jaqueta dela, ok? Então, nós usávamos more, o adjetivo than, mais do que alguma coisa, ok? Hoje nós vamos aprender o oposto de more than, que é o less than, ok? Então, o que é o less than? O less than quer dizer que é menos, ok? Então, my jacket is less beautiful than her jacket. Então, eu quero dizer que a minha jaqueta é menos bonita do que a dela, ok? Então, nós vamos usar o less than para adjetivos que também têm mais de uma sílaba, ok? Bom, então, esse new content, o nosso grammar point, que está escrito Comparative Adjectives Continued, está escrito aqui, the opposite of more than is less than. Então, o oposto de mais do que alguma coisa é menos do que alguma coisa, ok? Então, the opposite of more than is less than. When we make negative comparisons with adjectives, we use the verb to be in the negative for small adjectives and less than for big adjectives, ok? Então, aquela mesma coisa que nós já tínhamos visto, ok? Nós usamos o verbo to be na negativa para adjetivos pequenos que tinham uma sílaba só e o less than para adjetivos grandes que tinham mais de uma sílaba, ok? Então, por exemplo, nós temos aqui My city isn't bigger than São Paulo. Então, na afirmativa, eu poderia falar My city is bigger than São Paulo. Ok, good. Daí eu estaria falando que a minha cidade é maior do que São Paulo. Para eu falar que a minha cidade não é maior, para eu falar que a minha cidade é menor do que São Paulo, eu uso o meu verbo to be na negativa. Então, quando na afirmativa estava My city is bigger than São Paulo, o oposto na negativa seria My city isn't bigger than São Paulo, ok? Então, essa é a negativa, é o oposto, né? Então, se antes eu estava falando que a minha cidade é maior, para eu falar que a minha cidade não é maior, my city isn't bigger than São Paulo. Para eu fazer essas comparações negativas com adjetivos que têm mais de uma sílaba, eu vou usar o meu less than. Então, por exemplo, this book is less interesting than that book, ok? Então, é uma comparação negativa, ok, gente? Por enquanto, nós estávamos apenas aprendendo comparações positivas, yes? Então, lions are bigger than cats. My city is smaller than São Paulo. E assim por diante, ok? Agora nós estamos aprendendo a fazer comparações negativas, ok, pessoal? Então, com adjetivos que têm uma sílaba só,
nós vamos usar o verbo to be na negativa, ok? Então, my city isn't bigger than São Paulo. Cats aren't bigger than lions, por exemplo, ok? Essas são as nossas comparações negativas. E as nossas comparações negativas para adjetivos que têm mais de uma sílaba, nós vamos usar o less than, ok? Bem simples, né, pessoal? Não tem muito segredo em relação a isso. Esse new content é só para nós aprendermos sobre comparações negativas, ok? Então, nós temos os exemplos aqui. My city isn't bigger than São Paulo. This book is less interesting than that book, ok? Bom, então esse foi o Grammar Point, a nossa continuação dos Comparative Adjectives. E é isso, então agora vamos fazer o Let's Repeat, ok? This book isn't smaller than that book. The actress is less beautiful than the singer. A red pen is less expensive than a black pen. This classroom isn't bigger than that classroom. My sister has less homework to do than me. My mother's car is less expensive than my father's car. Ok? Então, esse foi o nosso Let's Repeat e agora vamos para o Let's Practice. Is the new actress more beautiful than the old actress? I want a cheap phone. Is this phone cheaper than that phone? Can you give me an example of a less expensive city than São Paulo? Is Berlin bigger than Brasilia? Do you think Paris is less beautiful than Taubaté? Do you think Shrek is a more interesting film than Toy Story? Does this book have less pages than that book? Do you eat less fruit than your mother? Does Rachel drink less tea than Livia? Ok? Então esse foi o nosso Let's Practice, bem curto, yes? Agora nós vamos voltar um pouquinho, eu faço as respostas e vocês fazem as perguntas, ok? No, the new actress is less beautiful than the old actress. No, this phone isn't cheaper than that phone, but it's more expensive. Yes, I can give you an example of a less expensive city than São Paulo, Taubaté. No, Berlin isn't bigger than Brasilia, but it's smaller than Brasilia. No, I don't think Paris is less beautiful than Taubaté, but I think Paris is more beautiful than Taubaté. No, I don't think Shrek is a more interesting film than Toy Story, but I think it's a less interesting film than Toy Story. Yes, this book has less pages than that book. Yes, I eat less fruit than my mother. No, Rachel doesn't drink less tea than Livia, but she drinks more tea than Livia. Ok? Então, esse foi o nosso Let's Repeat e o nosso Let's Practice. Agora nós vamos fazer uma revisãozinha, yes, antes de acabar a aula. Vamos rever tudo de Comparative Adjectives que nós vimos até aqui, ok? Bom, então nós começamos o livro falando sobre esses Comparative Adjectives, ok?
Então, nós usávamos os comparative adjectives para comparar duas coisas, ok? Então, qualquer coisa que nós quiséssemos comparar, nós colocávamos essa coisa, o sujeito, um adjetivo que comparava essa coisa com o outro, o último sujeito, que era o comparado, ok? Então, por exemplo, se eu quero comparar uma cidade que é maior que a outra, então eu posso colocar o meu sujeito, São Paulo, for example, depois o meu verbo to be, is, daí o meu comparative adjective, que seria bigger, depois o then, Campos do Jordão, que é o último sujeito, que é o comparado, ok? Então, essa era a nossa fórmula para nós conseguirmos comparar alguma coisa. Então, era o meu sujeito, depois o meu verb to be, depois o meu comparative adjective, meu adjetivo comparativo, depois o meu then e depois o último sujeito que estava sendo comparado, ok? Era assim que nós comparávamos duas coisas, ok? Lembrando, próxima regra que nós tínhamos aprendido, ok? Adjetivos que têm uma sílaba só. Adjetivos que têm uma sílaba só, eu vou colocar ER ou R no final desses adjetivos. Então, o big, o cheap, o sweet, o small e outros mais adjetivos que têm uma sílaba só vão terminar com ER ou R no final, ok? Então, small vai ficar smaller, cheap vai ficar cheaper, sweet vai ficar sweeter, big vai ficar bigger, ok? Então, essa era a transformação que os nossos adjetivos com uma sílaba só recebiam, ok? Os nossos adjetivos com mais de uma sílaba, dangerous, beautiful, quais outros que nós vimos? Expensive. Nós não podíamos colocar ER ou R no final, porque senão estaria errado, yeah? Em vez disso, nós vamos usar o more beautiful than, ok? Sorry, more beautiful than is just an example. Para adjetivos com mais de uma sílaba, nós vamos usar o more, daí o adjetivo, e o than, ok? Então, more beautiful than, more dangerous than, more expensive than, ok? Então, a primeira coisa que nós aprendemos de comparative adjectives foram essas três primeiras regras. Então, nós aprendemos a fórmula com que nós construíamos a frase comparativa, o que nós fazíamos com adjetivos que tinham uma sílaba só e o que nós fazíamos com adjetivos que tinham mais de uma sílaba, ok? Então, era isso que nós fazíamos. O próximo módulo, vamos dizer assim, dos comparative adjectives era o que nós fazíamos com adjetivos que terminavam com Y, ok? Então, os adjetivos que terminavam com Y, por exemplo, dirty, smelly, ugly, que terminavam com Y, nós tirávamos esse Y do final e colocávamos ER, ok? Então, o dirty, que terminava com Y, nós tirávamos o Y e colocávamos ER. I-E-R, yes? Então, o dirty ficava dirtier. O smelly, nós tirávamos o Y, colocávamos I-E-R, ficava smellier. Ugly, ficava uglier, ok? Então, essa era a nossa regra para quando os adjetivos terminavam com Y, ok? A segunda regra que nós vimos também nesse new content foi adjetivos que terminavam com consoante, vogal e consoante no final, ok? O que nós fazíamos quando os adjetivos terminavam com consoante, vogal, consoante? Então, quando os adjetivos terminavam com essas letras, nós dobrávamos a última letra desse adjetivo, ok? Antes de colocar o ER, ok? Então, adjetivos que terminam com
consoante, vogal, consoante. Nós dobramos a última consoante da palavra antes de colocar ER, ok? Então, o big é B-I-G, consoante, vogal, consoante. Então, nós dobrávamos o G do big, então ia ficar big, 2 Gs, antes do ER. Então, bigger com 2 Gs. Então, hot, por exemplo, nós temos H-O-T, consoante, vogal, consoante. Nós dobrávamos o T, hot ficava hotter com 2 T's, ok? Mesma coisa com wet, que é o nosso outro exemplo do livro. Wet, W-E-T, consoante, vogal, consoante, nós dobrávamos o T do final e colocávamos ER. Então, wet ficava wetter com 2 T's, ok? Então, essas eram as nossas regras que nós vimos depois, yes? O que acontecia com adjetivos que terminavam com Y e o que acontecia com adjetivos que terminavam com consoante, vogal, consoante. Ok? Então, depois, por último, hoje nós vimos como fazer comparações negativas, ok? Então, se por enquanto nós tínhamos aprendido só a falar que alguma coisa era mais do que a outra, hoje nós aprendemos a falar que alguma coisa é menos do que a outra, ok? Então, this cell phone is less expensive than that cell phone. É uma comparação negativa. Aquele celular é menos caro do que aquele outro celular. Então, that cell phone is less expensive than this cell phone. Ok? Isso para comparações negativas com adjetivos de mais de uma sílaba. Adjetivos com uma sílaba só, nós colocávamos aquele verb to be que nós usávamos na nossa fórmula na negativa, ok? Então, relembrando aquela fórmula, nós tínhamos sujeito, verb to be, comparative adjective, then e o último sujeito, que era o comparado, yes? Então, para nós fazermos uma comparação negativa com adjetivos que tinham uma sílaba só, nós vamos pegar esse verb to be e colocar ele na negativa, ok? Então, por exemplo, my city isn't bigger than São Paulo. Cats aren't bigger than lions, por exemplo, ok? Então, essas são as nossas regrinhas, por enquanto, de tudo que nós aprendemos dos comparative adjectives, ok? Nós aprendemos ele em 3 partes, yes? E foi melhor para explicar, né, para vocês entenderem tudo do que ver tudo de uma vez só, ok? Me perguntaram na live por que o good e o bad ficavam de outra maneira, ok? Porque good e bad tem uma sílaba só. Então, seguindo os exemplos que eu dei, o good ficaria gooder e o bad ficaria better, né? Mas isso está errado. Good e bad são exceções a essa regra dos comparative adjectives com uma sílaba só, ok? O good, ele não vai ficar gooder. O good vai virar better, ok? Assim como o bad não vai virar badder, ele vai virar worse, ok? Então, relembrando, nós temos algumas exceções a essa regra nos comparative adjectives. E assim, não tem jeito, ter que decorar mesmo esse tipo de coisa, não tem fórmula nem macete para lembrar, tem que decorar mesmo, ok? Então, lembrando que tínhamos 2 adjetivos, bom e ruim, ok? Então, good e bad tem uma sílaba só, mas eles não vão terminar com ER, eles vão terminar, eles não vão terminar, eles vão mudar completamente, ok? Então, o good vai ficar better, o bad vai ficar worse, ok? Então, por exemplo,
My cell phone is better than her cell phone. Meu celular é melhor do que o celular dela. No bad, let me see. My computer is worse than that computer. Meu computador é pior do que aquele computador. Ok? Então, essas são as nossas exceptions dos nossos comparative adjectives. Ok? Bom, pessoal, então por hoje é só isso. Nós vimos mais uma parcelinha, yes, dos comparative adjectives. Hoje nós aprendemos a fazer comparações negativas, ok? Bom, então por hoje é só isso. And I will see you guys in the next lesson. Bye bye!